Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos! Hoje já é o que? Segunda-feira. E ontem nós estudamos sobre o que? Sobre a parábola do perdão, do servo e do rei, aquele servo que foi muito ingrato, né? Ele teve a sua dívida perdoada, ele devia muito dinheiro, muito dinheiro. Mas aí tinha o seu conservo que devia bem pouquinho para ele. Sabe o que que ele fez? Ele foi tão orgulhoso, ele foi tão orgulhoso, ele se sentiu tão feliz, tão bem, que ele falou assim: Olha, a minha dívida foi perdoada, mas você eu não perdoo, não. Vou jogar você lá na prisão, não quero saber de você. Olha só que atitude mais egoísta que foi daquele servo, né? Ele não pensou, ele não teve a mesma atitude. E a lição vai falar assim: qual o motivo da parábola? Antes de começarmos, o verso para memorizar está lá em Mateus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha só, até eu já decorei, já memorizei esse versinho. Muito fácil, certo? Vamos continuar, então. Qual foi o motivo dessa história? Por que Jesus quis contar essa parábola para os seus discípulos? Até agora, você sabe que Jesus sempre tinha um porquê para ensinar uma parábola específica. Desta vez, ele estava respondendo à pergunta de Pedro. Então, Pedro falou: Senhor, né? Pedro, Senhor, quantas vezes meu irmão pode pecar contra mim e eu devo perdoar-lhe e deixá-lo ir? Até 7 vezes? Olha só a pergunta de Pedro. Como os rabinos limitassem o perdão, quantas vezes, pequenos pesquisadores? 3 vezes. Pedro achava que estava indo muito além. Bom, se os rabinos diz que até 3 vezes a pessoa pode, né, por exemplo, assim, me magoar e eu perdoar, então 7 vezes, nossa, tá ótimo, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 4 vezes a mais, tá ótimo, tá ótimo. E o Senhor olhou para Pedro, Pedro, não é bem assim não. Olha só, Pedro achava que estava indo muito além, ampliando seu perdão para 7 vezes. Será que ele tinha razão? Não, ele não tinha razão. Olha só como Jesus explicou para Pedro, né? O coração compassivo de Jesus. Como Jesus respondeu à pergunta de Pedro sobre o perdão? O que diz lá em Mateus 18, 21 e 22? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E vocês sabem fazer essa continha? Qual é o resultado de 70 vezes 7? Olha só. E Pedro achando que perdoar 7 vezes estava bom, né? Então, nós vamos fazer juntos essa continha. Vamos lá. Então, aqui eu tenho. Vamos ver se dá para ver aqui, ó. 70 vou fazer vezes, vai colocar aqui, ó. 7. 70 vezes 7. Tá certo? Então, você vai agora relembrar a tabuada do 7. Quanto que é 7 vezes 1? 7. 2 vezes 7 dá quanto? 14. 3 vezes 7 dá quanto? 21. Mas e 7 vezes 7? Então, nós vamos fazer aqui, ó. 7 vezes 0, 0. E 7 vezes 7 dá quanto? 49. Quantas vezes, então, nós devemos perdoar o nosso próximo? Quantas vezes nós devemos perdoar? 3 vezes, igual rabinos? 7 vezes, igual a pergunta de Pedro? Não. 490 vezes. Olha só, pequenos pesquisadores. É. Aí você vai me dizer assim: ah, não, nossa, perdoar tudo isso? Mas a pessoa vai fazer eu me sentir mal, eu vou ter que ficar perdoando. É, nós já vamos entender o que Jesus quis dizer com essa parábola importante. Então, nós vamos responder aqui, ó. Você não deve perdoar 7, mas o quê? 70 vezes 7. Então, vocês vão responder isso. E colocar o resultado. 70 vezes 7, 490. Assim como Pedro, talvez tenhamos o problema de ser implacáveis e duros de coração. Pedro queria impor um limite à bondade, e se alguém ultrapassasse essa marca, ele se sentiria livre para tratá-lo com
dureza. Será que somos semelhantes a ele? Em nosso coração, queremos perdoar alguém ou devolver na mesma moeda? Jesus nos ensina que, enquanto ele viver em nosso coração, não nos cansaremos de perdoar uns aos outros. Ele nunca se cansa de nos perdoar por nossos pecados. Perdoar alguém que nos feriu ajuda nosso próprio coração. Confrontar a outra pessoa ajuda a não se livrar do quê? Do mal. Olha a história que Jesus contou para eles e o que vocês conseguiram entender? Que lição incrível! A resposta da pergunta que eu fiz para vocês, o que Jesus quis dizer para Pedro que ele tinha que perdoar 70 vezes 7? Por quê? Olha lá. Primeira, segunda, terceira, quarta linha. Então vocês vão sublinhar a partir da quarta linha. Jesus nos ensina que enquanto ele viver em nosso coração, olha aí, a primeira parte da resposta. Não nos cansaremos de perdoar uns aos outros, pois ele nunca se cansa do quê? De perdoar os nossos pecados. Já pensou, querida criança, se você pecasse mais de 490 vezes e Jesus falasse, olha, o Pedrinho não tem mais solução. Sabe o que vai acontecer? Vou exterminar o Pedrinho. Chega, eu não aguento mais. É assim que Jesus faz com você? Não, Jesus faz o quê, Pedrinho? Atenção à Bíblia, olha os mandamentos de Deus para a sua vida. Então Jesus ele vai com carinho mais uma vez, tentando salvar você. Sabe qual é o momento que Jesus pode desistir de você? Aquele momento, sabe qual? Que você desiste dele, que você fala assim, Senhor, eu não quero mais saber do Senhor. E você vai, começa a fazer um monte de coisa de errado, um monte de coisas erradas. E Jesus fala assim, meu Deus, o que está acontecendo com esse menino ou com essa menina? O que está acontecendo com ele? E Jesus vai atrás de você, fala, volta para casa, filho. E você fala, não quero mais saber de ti, Senhor. Então o Senhor fala, tudo bem. Faça o quê? A sua vontade. Você tem livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Tá certo? Olha que interessante isso. Então Jesus ele nunca se cansa de nos perdoar por nossos pecados. Perdoar alguém que nos feriu ajuda o quê? Ajuda o nosso próprio coração. Confrontar a outra pessoa ajuda a não se livrar do mal. Só acende o quê? A ira. Ou colocando em prática. Esse você vai fazer sozinho ou sozinha aí na sua casa. Você acha fácil perdoar os outros por aquilo que fizeram com você? Então é uma pergunta reflexiva individual para você responder. Isso significa que se alguém lhe maltrata ou ofende, você deve simplesmente ignorar seu mau comportamento? O que você deve fazer? O que você deve fazer se alguém o ofende ou magoa seu amigo? Então, vocês vão responder aí, tá certo? Então, assim nós terminamos a lição de segunda-feira. Um abraço bem apertado para você e até amanhã. Tchau, tchau.